Porque algumas pessoas querem fechar a igreja? O que incomoda tanto que alguém esteja adorando, pregando, falando de amor? Por que falar de amor incomoda tanto? Por que falar de salvação incomoda tanto? O que tanto irrita essas pessoas que elas não querem ouvir, né? Antes de... é, vou dar um testemunho aqui sobre algo que aconteceu alguns anos atrás. Eu sou ruim com o tempo, mas eu quero que isso tenha já uns mais de 10, 11 anos. Tem um bar, eu costumo dizer que não é para dar nomes e endereço, apenas o testemunho para edificar a vida, para fazer a pessoa refletir e querer morar com Deus no céu, né? Mas esse endereço eu quero dar, esse endereço eu quero dar, tá? Me perdoa, mas esse endereço eu quero dar, porque eu quero que você entenda que a perseguição não é contra mim, nem contra o João, nem contra o que eles chamam de barulho, são pessoas adorando, louvando, né? Então, o que é isso? Né? Então, eu vou dar por que muitas vezes isso acontece. Há uns 10, 11, 12 anos atrás, sou ruim com o tempo, todo mundo que me conhece, sou meio perdidinha com o tempo. Mas eu creio que mais ou menos, estou dando uma data próxima, tem um bar, endereço, aqui próximo à minha casa. E eu fui até lá comprar uma Coca-Cola. E não existia a igreja aqui ainda, né? O que existia era a Márcia, que tinha acabado de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, e estava congregando numa igreja, embaixo da autoridade de um pastor, aprendendo dentro da casa do Senhor, que é para isso que a igreja serve, para nós aprendermos de Deus, conhecermos Ele de perto. É a casa do meu pai, eu preciso estar na casa do meu pai. Então era isso que existia. E eu saí da minha casa para comprar uma Coca-Cola nesse bar, e tinha uma mesa de sinuca nesse bar, e tinha um homem. E ele se abaixou, tinha umas bolas de sinuca, e ele abaixou para aquele pauzinho, né? Acertar. Eu amo sinuca, queria aprender a jogar. Acertar as bolas. Só que quando eu entrei, assim que eu pisei no bar, eu vi um demônio enorme atrás dele. Só que você sai da tua casa para comprar uma Coca-Cola, um refrigerante, você não espera ter uma visão do nada. Então, quando eu tive a visão com aquele demônio enorme, eu parei e fiquei parada olhando para o demônio que estava atrás dele, que consequentemente eu vi que ele, ao me ver parada olhando para ele sem falar nada, isso, irmão, isso deve ter durado em torno de 3, 4, até 5 minutos. Eu simplesmente estanquei, vendo aquele demônio enorme, parado, eu fiquei parada. E ele ficou parado também, né? Eu creio uns 2, 3 minutos, né? Mas não tenho noção assim de tempo. Eu sei que eu fiquei um tempão parada olhando para aquele demônio atrás dele com espanto, porque eu saí para comprar uma Coca-Cola, eu não saí para ter uma visão nem para entregar uma revelação. Uma Coca-Cola para eu almoçar com a minha família. E eu fiquei parada olhando para aquele demônio, e aquele homem ficou abaixado, eu lembro disso até hoje, segurando lá o taco, é taco, né? Segurando o taco, abaixado, olhando para mim, e eu parada olhando para ele com a cara de espanto, porque uma coisa que não se descreve, como é que uma pessoa fica parada. E eu ali me toquei do que estava acontecendo, eu simplesmente estava parada, e aquele demônio olhava para mim e debochava, ria com deboche. E eu ali parada olhando para ele sem entender. Eu entrei, comprei minha Coca-Cola, saí sem cumprimentar ele. Só que eu cheguei em casa, eu já tinha botado o almoço da minha família, eu abri a Coca-Cola e eu vim e comecei a orar. Me tranquei aqui na minha varanda, que hoje é um quintal, hoje no meu quintal, que hoje é a igreja, e eu comecei a clamar o Senhor. E Deus me deu João 3, e onde Deus falava que era necessário um novo nascimento, e Jesus falava que estava vindo buscá-lo, e mandava eu ir até a casa dele entregar. E aí eu levantei e eu chamei, né, ele estava dentro de casa nessa hora, chamei a filha dele, veio, chamei, pedi a ela que chamasse o pai e a mãe, e com os 3 ali eu entreguei o que Deus mandou. João 3, era necessário um novo nascimento, que Jesus estava vindo buscar. Entreguei primeiro a visão que eu tinha tido, né? E ele até falou, pô, eu estranhei, você ficou parada lá. Eu falei, pois é, eu não estava olhando para o Senhor, estava olhando para esse demônio que estava atrás do Senhor. E ele ri e debochava. E Deus manda ele perguntar, o que esse demônio está fazendo tão perto do Senhor?
O que esse demônio está fazendo tão próximo, tão à vontade do lado do Senhor. E Deus manda lhe dizer que lá em João 3 fala de um homem e de um novo nascimento. É necessário um novo nascimento. E não é morrer aqui, nascer novamente, mas é morrer na carne sim, e nascer no espírito. E Deus manda lhe dizer que está vindo lhe buscar. Né? E aí, quando falei que Deus estava vindo buscar, começou a chorar ele, chorar a mulher, chorar a filha. E, irmão, todo mundo me conhece. Pode me chamar de tudo, pode falar mal de mim à vontade, mas para a glória de Deus, eu tenho amor. Eu não prego porque quero aparecer como muitas pessoas falam, né? Às vezes eu estou fazendo a obra, né? E os outros tá me batendo. Outro dia que eu falo tem uns anos, né? Que eu lembrei agora. Tava repreendendo um demônio, né? E o cara veio falar que eu não podia repreender porque sou mulher, porque não existe cargo de pastora, né? E isso a pessoa já tinha voltado. Alguém que estava próximo falou assim: ô pastora, por que a senhora não orou e mandou o demônio entrar e mandou ele tirar? Porque tá na cara que ele não ia repreender o demônio. E eu só pude rir. Porque a minha luta não é contra esse homem que estava falando que eu não podia repreender o demônio, né? Mas minha luta não era contra a carne, mas contra a potestade, né? E o demônio que estava na menina, ele ouviu o nome de Jesus e ele bateu em retirada. É isso que me interessa, né? Infelizmente eu faço a obra assim, embaixo de pancada, o tempo todo. E então essa pastora que vos fala é uma pastora cansada, é uma pastora que queria chutar o balde, é uma pastora que queria viver a vida tranquilamente, mas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, eu não consigo parar. Eu já tentei, irmão, mas eu não consigo parar de adorar. Eu já falei que não ia mais pregar, já para não apanhar, mas eu não consigo. No automático eu falo que não vou, mas eu prego o tempo todo. Eu creio no que Jesus disse. Ele está voltando, está muito perto, olha os sinais, lê a Bíblia. Bíblia, céu é só para os inteligentes, gente burra não entra no céu. Ah, a pessoa que não sabe ler nem escrever não entra no céu, pastora? Não, gente burra, porque tem até áudios no YouTube de pessoas que sabem ler e leem, é só escutar a Bíblia. Quem não sabe ler, pode escutar a Bíblia, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o que Deus está falando com o coração, não com o ouvido, como dizia minha mãe, entrou por um ouvido, saiu por outro, mas ouvir e com o coração, não escutar, que escutei aqui, saiu aqui, mas ouvir é com o coração. Amém? Jesus está voltando. Agora vamos voltar para o cara lá. Aí eu falei, e quando eles começaram a chorar, né, eu vim para casa. E eu devo ter ficado em torno de 2 horas orando e clamando por esse homem. Eu simplesmente comecei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dá mais uma chance, Senhor, não leva, Senhor, não leva, não leva. Eu devo ter ficado quase 2 horas orando, irmão. Foi um tempo realmente, eu comecei a falar em línguas enquanto eu orava, tanto tempo que eu fiquei em oração. E passou um tempo, começou a passar, né? E o homem não morreu. E quando passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e o homem não morreu, eu virei alvo de piada. Por isso que eu quis dar o endereço. Eu passava, é um direito meu dar esse endereço. É um direito meu expor algo que aconteceu na minha vida. Eu não posso expor o meu irmão, mas a minha vida eu posso expor. Tá aqui na Bíblia, a vida de todos os profetas e apóstolos do Senhor foram expostas para que alcançasse salvação. Estou expondo a minha vida, para que pessoas aceitem Jesus e creiam. Jesus vai voltar, estamos vivendo os últimos dias. O céu é real, o inferno existe. E eu passava e ele começou a fazer piada. E todo mundo ria, né? Aí, cadê? Eu não ia morrer? Não me entregou que eu ia morrer? E todo mundo ria. E a piada demorou tanto tempo, eu comecei a cortar ruas, né? Para não ter que ouvir. Cara, só de saber que eu tinha que passar ali para a igreja, que eu ia ouvir, era todo dia, piada. O negócio ficou tão coisa que até os amigos dele que riam começaram a mandar ele parar. Pô, para, chega. Para aí, já deu. Para. Só que eu fui criando uma ira, eu fui pro quarto, eu fui reclamar com Deus. Eu falei: Senhor, por que, Deus? O Senhor manda entregar, por isso que eu não gosto de entregar, Deus. Tu manda eu entregar e agora eu virei motivo de piada, motivo de chacota, né, e tal. E eu comecei a reclamar com Deus, aquela oração de reclamação, né? Eu não queria entregar, olha aí, eu entreguei, o homem tá vivo
e agora o homem fica debochando, virei piada, tô tendo que cortar a rua, um dia que eu tô meio sem paciência cortar a rua. Aí Deus falou para mim, eu orando, Deus falou, eu não mandei você orar nada. Eu pedi a Deus para que concedesse mais tempo de vida. Tem muita oração que nós fazemos que não vem da vontade de Deus. Eu pedi para Deus ter misericórdia e conceder vida na terra. E é a função de Deus, a maior preocupação de Deus, né? A maior preocupação de Deus é conceder vida no céu. Esse homem, devido eu pedir a orar, né? Pedi para orar, pedir a Deus para acrescentar vida na terra. Esse homem veio a debochar. Esse homem estava pronto para aceitar Jesus. Esse homem estava pronto para receber a salvação. E hoje está vivo no céu. Eu não sei, irmão. Eu não tenho visto mais ele na rua. Eu creio que ele morreu, né? Inclusive eu comentei até com uma pessoa próxima a ele, que eu falei, pô, eu orei. Ele só está vivo porque eu orei. Deus brigou comigo por ter orado. E a pessoa falou, Márcia, isso que você entregou era de Deus, porque na verdade ele já estava doente já faz um tempão. Quando você entregou, ele estava doente, e a doença simplesmente, tipo assim, desapareceu depois que eu orei. E eu não sabia que ele estava doente, eu não sabia que Deus estava já por aqueles dias, quando fala dias, é 1 mês, 2 meses, 15 dias para vir buscá-lo. Eu não sabia que ele estava doente, eu não sabia que ele estava ruim, eu não sabia. Então quando eu orei, a doença sumiu, desapareceu. Então, muitas vezes nós oramos e fazemos oração errada. O crente que tem medo de morrer na terra não está pronto para ir morar no céu. Que nós venhamos hoje aprender a orar. Que não venhamos nos acovardar, porque Deus não chama covarde, Deus chama valente. Deus chama valente. Para morar no céu tem que ser valente. Jesus está voltando. O céu é real. O inferno existe. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, porque toda palavra tem que ter base bíblica, você tem que entender que está havendo uma batalha espiritual, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Está em Atos, capítulo 7, versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos para não ouvir o que o profeta Estevão, o apóstolo Estevão, pregando sobre Deus, eles tampavam os ouvidos. Mas eles gritaram com grande voz, ou seja, fazendo barulho para que a palavra de Deus não fosse ouvida. E eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos para não ouvir e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, avançaram contra ele para bater nele, para ele parar de pregar o evangelho. E expulsando-o da cidade, expulsaram Estevão para fora da cidade para Estevão parar de pregar o evangelho. O apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que lá para frente vem se tornar o apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão não morreu apedrado. Porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador, todos, independente de aceitar ou não, cara, ninguém está morto. Irmão, põe isso na tua cabeça. Olha aqui, tendo dito isso, adormeceu. Põe uma coisa na tua cabeça. Isso aqui morre, isso aqui volta o pó. Mas a alma, ela não morre. Ele apenas adormeceu. Quem olhava viu o corpo. O corpo caído no chão. O corpo morreu a pedrada.
mas ele já estava morrendo. A gente só pode ver a face de Deus quando nós morrermos, né? A carne morrer de vez. Aí nós vamos ver o rosto de Deus. E a palavra fala que Estevão falou, eis que vejo no céu. Ele estava vendo Deus, ou seja, a alma dele já estava indo ao encontro do Senhor. Deus abriu o céu para receber Estevão. Estevão não morreu apedrado. O corpo de Estevão morreu, adormeceu ali, para ser ressuscitado naquele grande dia. E Estevão, por pregar o evangelho, ele vai ao encontro do Senhor. O céu existe, o inferno é real. Amém?